Oi, boa tarde. Oi, Henrique, boa tarde. Esperando a Gabriela entrar. Vai jogando o coração, Henrique. Cid, tô esperando nossa convidada entrar. Pronto. Chamar a Gabi aqui. Oi, Gabi. Já te aceitei, tá? Aí. Agora a gata. Oi, tô vendo o gato. Pronto. Boa, boa tarde, Boa tarde, Gabi. boa tarde a Boa todos e a tarde, todo todas e mundo. a todes. Boa tarde. Nossa, Vamos. bora esperar o pessoal chegar. Deve estar entrando aí. Minha internet não ajuda em nenhuma Mas live, nunca hoje vi. é dia do comunicador, então com certeza essa internet irá funcionar. Até o final. O pessoal tá. Até o final. Mas também são 4 horas agora, né? 4:01. Aí a gente dá, aí a gente dá aqueles 5 minutos Isso. para o pessoal ir entrando, puxando a cadeira. Eu queria estar de pijama, né? Também Mas aí vocês gostaria. me Não vou obrigam a mentir me que estou arrumar. meio. Quem não nessa pandemia? É, Fátima Bernardes que diga. Verdade. Tá joia. Vamos deixar mais uns 5 minutinhos Tá ótimo. e aí a Estamos gente ótimas, né? Nesse contexto de começa. pandemia. Oi, Daisy. Pois é, muita. Mas tá Eu tô linda, sem tá alegre. maquiagem, né? Isso é que Porque não importa. tem condições. Alegria maquia a gente. Sempre, verdade. Oi, Nath, Nathiele, Kelly, boa tarde, professores. Oi, Ó, tá Julinho, enchendo. Keliane, Vini, deixa, Roberto, é, meu orientador de deixa vida. eu dar umas 4:05. Vini já tá indo falar com ele. Robério É, Souza, Vitor pedra Mascarenhas. fundamental de estudo da Ferrovia na Bahia, Ah, Roberto, do tá. trabalho. Tá aí. Meu Deus. Pois é, Dei. Aí, ó, o povo tá agora falando que A a ele imagem tá também. ótima e o som tá ótimo, né? Então, glória a Deus. Então, vamos dar início, né, gente? 4:03 já. Te dá início. Daqui a pouco o povo vai entrando. Meus alunos só Vamos chegam lá. nos 20 minutos de aula. Terrível. Mas, enfim. Boa tarde, Gabi. É um prazer estar aqui com você, com todos vocês que estão nos ouvindo, né? Boa tarde a todos e todas. Estamos dando início à 8ª rodada do Tour em Casa, né? Uma iniciativa do Colegiado de Turismo do Campus 18 da UNEB, né? Localizada em Eunápolis, na Bahia. E hoje eu trago essa queridíssima historiadora, Gabriela Mello, criadora de conteúdo do Tô Por Aí, também uma página no Instagram muito interessante. Todo mundo me fazendo pergunta, ela vai falar da página? Depois, calma. Para falar da página, né, lá no meio das nossas discussões, todo mundo perguntando. Então, essa página ela traz educação patrimonial, história da Bahia, roteiros não convencionais, né? E muitas vezes ela nos pega de surpresa com o patrimônio que muitas vezes está escondido no nosso cotidiano, né? Então, eu sou fã, rasgo seda mesmo. E é muito interessante, muito interativa essa página. Segue lá, gente. Muito bom conhecer a história da Bahia por quem conhece, né? Então, o tema de hoje vai ser discutir 9 cenários
da cultura, né, na Bahia. Então, como é que nessa atual conjuntura, pandemia, né, do Covid-19, como é que a gente percebe a cultura em todo o estado, em todo o território nacional? A gente vai perceber aí que a partir do dia 16 de março, na Bahia, diversos decretos foram publicados, né, impedindo o livre trânsito das pessoas. Então, diversos shows foram cancelados, museus, teatros fechados, praias, parques, áreas públicas, né, onde a gente desenvolve cultura, onde a gente interage com as pessoas para criar cultura. E esses espaços todos são restritos e até toque de recolher, né, que a gente já está percebendo aqui em diversos bairros, falando de Salvador e outros locais também em todo o território baiano. Então, antes, para a gente iniciar essa conversa, eu peço licença a Gabriela e a todos, né? Não sou uma poetisa, mas para a gente dar, só para a gente começar a citar um trecho de Carlos Drummond de Andrade, que eu adoro esse poema e muito propício para a gente começar a refletir, né? Nesse atual cenário. E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Né? O que que você vai fazer nesse atual contexto? Obrigada, E Rê. com a palavra, Bom, Gabi. pessoal, primeiramente, novamente, boa tarde. Eu quero agradecer esse convite maravilhoso por estar aqui compartilhando com vocês esse momento, que é um momento que eu venho trazer algumas informações, vai ser um bate-papo, mas também eu venho aprender, né? Venho também entender e me colocar à disposição para que possamos construir juntos. Tanto é que eu coloquei uma caixa lá no Insta com perguntas para que vocês possam interagir e vão mandando aí nos comentários, tá? Quando repropôs esse tema, e agora, José, realmente é algo que nos pega, principalmente por conta desse cenário, dessa conjuntura que nós estamos de pandemia. A festa acabou, ou a festa adiou, ou a festa vai ter que se reinventar. O povo não sumiu, nem nunca vai sumir. A luz nunca vai se apagar. Então, eu acredito muito que nesse cenário a cultura vai ter que se reinventar. Agentes de cultura vão ter que se reinventar, porque ela nunca vai deixar de acontecer. Quando nós pensamos em patrimônio, como esse conjunto de bens tangíveis e intangíveis, que geralmente eu dou aula falando que toca e que não toca, quando nós pensamos, professora tangível e intangível é toque e não toque, É, tu pega, pega, se não pega. Gente, eu estou incomodada com um livro aqui atrás que eu percebi, mas depois a gente comenta sobre isso. Eu estou tentando ficar na frente dele. Aí estou mostrando mais o de cá, tá? Mas vamos lá. Então, pensar em patrimônio, né, nesse conjunto de bens que são tangíveis e intangíveis e que são identidades de um povo, nos faz pensar que eles não vão estar nunca sozinhos, nem desamparados no tempo e no espaço, porque tem um povo. E se reinventar vai depender desse povo, que o patrimônio sempre vai existir ali, inclusive desse povo para a sua preservação, para a sua manutenção. E isso é a cultura. A cultura é um sistema de símbolos que vão sendo criados e vão sendo gestados no entorno desse patrimônio, junto com essa comunidade. É, são os significados que esses sujeitos sociais vão trazer para a gente. Então, você vê que o patrimônio está ligado à sua comunidade, a cultura está ligada à sua comunidade, as questões de identidade estão ali. E aí a gente pensa agora em tradição. Será que não ter, por exemplo, São João, acaba a tradição? Acaba a cultura? Acaba o patrimônio? Pensemos em tradição como algo mutável e não como algo estático no tempo e no espaço. Então, as tradições vão precisar disso. As tradições vão precisar de mudança para se perpetuar. A mudança veio de forma triste, né, esse ano, com esse contexto da pandemia, mas as mudanças são sempre necessárias. E assim também são as nossas políticas, assim também são as nossas ações.
Então, constantemente, nós precisamos de mudanças. Eu gostaria muito que essas mudanças ocorressem em outro contexto, né, obviamente, mas que veio assim, e que possamos abraçar Com essas certeza. mudanças e principalmente nos sensibilizar a essas mudanças, porque como agentes culturais, como sujeitos históricos, nós somos responsáveis também por isso. Mesmo que eu não faça parte de tal, eu preciso saber sobre tal e ajudar aqueles que lutam para tal. Exatamente. Outra questão, Gabi, que a gente estava conversando e que eu tenho observado também nas discussões, né? São as estruturas, vamos dizer assim, de políticas públicas, né? Quando a gente fala dessa mudança, dessa necessidade de novas políticas públicas, de construção de políticas públicas na cultura, a gente vê aquele cenário, né? Aquele auditório lotado de fazedores de cultura e dos agentes, né, discutindo, debatendo, tentando construir. E dessa vez não, a gente vai ter que fazer essa construção sem tanto contato, né? Então, ou através das mídias sociais, ou através das plataformas digitais, né? Porque a gente tem que pensar também naquelas comunidades que não têm acesso à água e sabão, e agora elas vão ter que ter acesso, entre aspas, né, por favor, aqui, para acessar a internet, para fazer um cadastro online. Então, são essas questões também que eu fico me perguntando, né? E destaco aqui o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, o CNI, criado em 2010, muito nesse contexto, né? Para construção dessas políticas, para o cadastro dos espaços, para o cadastro dos agentes, para que em todo o território brasileiro, né, onde os estados conseguissem perceber e visualizar as suas necessidades, né? Como o Ministério da Cultura ele divide em categorias, né? Artes cênicas, audiovisual, fotografia, artesanato, patrimônio, né? O que você pega, o que você não pega, leitura, como é que nessa divisão, vamos dizer, né, se é que a gente pode fazer essa divisão, qual é o que falta mais no meu estado, o que é que meu estado mais estimula, né, o que é mais visibilizado e o que é menos, né, o que é mais invisibilizado. Né? Então, essa plataforma eu acho interessante, mas não é só, né, o único elo para a gente fazer, para a gente transformar essa proposta que você coloca, né? E aí eu te pergunto, como é que esse sistema tem funcionado aqui na Bahia em relação ao cadastro, né? Em relação à adaptação desses agentes, desses fazedores também dos espaços culturais, né? E a lei emergencial, existe alguma coisa, existe alguma ação feita e como Nós é que isso está estamos, sendo na recebido? verdade, na efervescência disso tudo, né? Nós estamos em um momento desse descobrir de tudo isso, porque está surgindo no fazer da coisa as dificuldades de fazer muita coisa. Nós temos sim esse cadastro federal. Quando eu me refiro a nós, eu estou nos referindo a nós, agentes da cultura, estudiosos da cultura. Nós temos um cadastro federal que dá origem ao mapa da cultura, e esse cadastro ele precisa ser constantemente revisitado e atualizado. Essa atualização depende muito dos dados estaduais e municipais, que também precisam estar em constante atualização. Infelizmente, não somos capazes de, de ter uma noção exata, quantitativa das ações culturais que existem no Brasil todo. Até porque nós, como é que eu vou dizer? Nós teríamos que ter mais braços nas três esferas, na esfera federal, estadual e municipal, para dar conta de um mapeamento efetivo, para ter também propostas de políticas públicas mais efetivas. Mas como eu vejo hoje o cenário,
dessas políticas públicas e da construção dessas ações. A partir desse cadastro federal, há uma noção de demanda, né? Há essa noção de demanda de um quantitativo base para a distribuição de estratégias para os municípios. O Estado, atualmente, Bahia, está aberto o recadastramento de agentes culturais, estão abertos alguns editais específicos, como o calendário das artes, e saiu o resultado há pouco tempo dos setoriais, né, de cultura pelo Estado, o que nos dá uma visão do que está acontecendo na Bahia. E dentro desse edital setorial, por exemplo, algo que você chamou a atenção, que é a questão do acesso, existe um edital simplificado. Nesse edital simplificado, fazedores da cultura que não têm um acesso direto às tecnologias ou que não têm a alfabetização completa para escrever um projeto, mas sabe fazer, mas é responsável pela manifestação, que foi passado oralmente pelos seus antigos, eles podem estar ali se cadastrando de uma forma diferenciada para serem contemplados em políticas públicas. É uma iniciativa muito honrosa, efetiva, porque já é a segunda vez que acontece, terceira vez, perdão, que acontece o edital simplificado, e que consegue finalmente visibilizar essas ações dos fazedores, dos pequenos fazedores da cultura, para ganhar o mundo, porque isso dá a eles uma visão internacional até, muitas vezes, quando vai para a internet. No município também teve um cadastramento até o dia 30 de junho, perdão, Sim. 30 de junho, 30 de maio, eu já estou à frente. De agente. É por isso, porque São João já aconteceu, então já São João já é outra passou vibe. para você. É, esse cadastramento do município, ele foi também para a atualização desses agentes culturais do município de Salvador e para a primeira estratégia, que foi a distribuição de cestas básicas, né? Então, nós sabemos que a cultura não vai precisar somente de cestas básicas, mas a cultura é feita por gente, tem gente passando fome. Então, foi uma das primeiras ideias desse cadastro do município. Mas outras estratégias virão, porque a partir da atualização desses três cadastros, dessas três esferas, é que nós vamos poder ter uma ideia das reais necessidades desse setor. E aí ter um novo planejamento, porque o planejamento no contexto da pandemia é totalmente diferente do que foi planejado em anos anteriores, em orçamentos anteriores. Então eu vejo como um grande desafio para os gestores, Isso. nesse momento, pensar em protocolos de segurança, pensar em comunicação com os povos, né? Principalmente quando são comunidades tradicionais, pensar em estratégias de tecnologia para a execução desses projetos. Estamos reinventando a cultura. Em tempo de caos também, mas aprendendo a reinventar essa cultura. Em outros países, as casas de shows e teatros já começaram a abrir com certos protocolos, mas nós ainda não estamos nesse estágio, né? Ainda estamos no pico da curva, então acredito que ainda vai demorar um certo tempo para que isso venha acontecer no Brasil. E a lei emergencial, que está aguardando a sanção do nosso presidente, vamos mentalizar o azul, ele tem até 60 dias, né? A partir do dia do autógrafo, para sancionar a lei, seja com veto ou sem veto, esses 3 bi, para que possamos Sim. ter novas estratégias. E já foi determinadas algumas estratégias dentro dessa lei, como, por exemplo, uma margem para os editais, uma porcentagem para financiamentos. Inclusive, agora está acontecendo um curso online, vai até o domingo, sobre a lei emergencial. Eu acho fundamental todo mundo acessar e ter conhecimento sobre, para poder opinar quando chegar, porque esses agentes serão consultados. Esse processo todo de distribuição de recursos vai ser de forma participativa também. Sim. Gabi, uma pergunta aqui de Jéssica, né? Informando que aqui no Viola
e estamos nos articulando com os agentes de cultura local e artistas, né, para criar um cadastro municipal do município de Eunápolis, né, onde está sediado o Viola de Bolso, e apresentar ao poder público local, visando a contemplação desse subsídio da lei emergencial. Você acha que é um caminho Gente, adequado? O todo Gabi tipo de sugere organização é um bem-vinda outro nesse caminho? momento, porque nós teremos pouco tempo para a execução do recurso. Para a execução do recurso, não. Para a distribuição desse recurso, a execução talvez seja um pouquinho maior, seja um período mais dilatado. O Viola, se eu não me engano, é um ponto de cultura, né? Ele é um ponto de cultura. Acho que eu cheguei a visitá-lo quando eu fui ao NEB, se eu não me engano. Isso, é um ponto de cultura. Então, o que eu acho importante é esse tipo de Uhum. articulação. É internamente os movimentos, os pontos de cultura, os agentes estarem se articulando já com ideias e planejamentos para encaixar naquilo que virá. Porque a cultura existe, o fazer existe, vocês é que sabem sobre isso, né? Não os gestores. Precisa ser aplicado dinheiro e precisa ser rápido. Então, eu penso da seguinte forma: ter um projeto em mãos já ajuda e será feito um cadastramento desses projetos. Então, precisa ser escrito, precisa ser registrado oralmente, precisa sim estar dentro de um parâmetro e isso é muito bom. Quem dera todos já estejam articulados, né? Acredito que foi uma ótima sugestão aí do Viola, inclusive. Viu? Sim, sim, sim. Porque aqui em Salvador houveram algumas críticas, inclusive saiu no jornal, né, nas redes sociais também, falando da cesta básica, né, que eles colocaram uma semana para essa distribuição no centro de convenções, criando, vamos dizer assim, uma aglomeração, né, dentro de uma estrutura de pandemia. E muitos artistas não foram, fizeram cadastro, né, mas não se deslocaram por conta dessa insegurança no distribuir, né? Então, aí a prefeitura veio, não estou fazendo merchan, né? Mas veio para explicar que aquilo ia ter horário, que as pessoas poderiam ir buscar com segurança, mas a segurança envolve desde o sair de casa a se transportar de ônibus, né? O ônibus também tá super regrado aqui em Salvador e eu acredito que nos municípios não está rodando. Os motoboys foram suspensos para deslocar pessoas, né? Então, são muitas restrições que, como você bem colocou, a gestão muitas vezes desconhece peculiaridades de um determinado grupo, né? De um determinado município. Então, acredito que essa organização, via prefeitura e via também a secretaria estadual, você já destaca para resolver os seus problemas, né? Enquanto grupo, enquanto setor cultural, né? Nessa Eu acho questão que seria específica mais nessa da linha. distribuição, nessa Quer falar alguma distribuição coisa? específica das cestas básicas, ela está ocorrendo semanalmente, né? Assim, acho que um período de 15 em 15 dias acontece. E os protocolos estão sendo respeitados, né? Por exemplo, quem vai de carro é só passar, é tipo um drive-thru, né? Você passa e pega. E uma pessoa pode pegar de outras pessoas, né? Se estiver com a documentação, o que facilita muito, principalmente os mais idosos, que não têm nem condições de estar se locomovendo assim, recebem a cesta básica dessa forma. Claro que não é assim o ideal, é o possível, né? E evitar as aglomerações, sim, respeitando o distanciamento. Eu acho que o que a gente Sim, está tendo mais dificuldade hoje em dia é ir ao banco, né? Eu acho que esses protocolos estão sendo pouco fiscalizados, talvez, em determinados estabelecimentos e os bancos, por exemplo, eu acho que tem muito mais complexidade nesses protocolos do que essa distribuição no centro de convenções, que é o lugar mais amplo e que é a possibilidade de manter o distanciamento e essa possibilidade de uma ventilado, pessoa né? pegar de outras. Né? Eu acredito que é isso. É como eu disse no início, nós estamos vivendo um momento que as coisas vão se adaptando no fazer da coisa, né? O importante é fazer a coisa de forma consciente e segura e adaptando nesse fazer, porque se não fazer já é um problema gigantesco, né?
Entendi, entendi. Ô, Gabi, a Fundação Getúlio Vargas estava lendo uma pesquisa, uma declaração deles, que o impacto, né, econômico só de suspensão, né, dos shows, isso só para shows, tá? Em todo o território brasileiro seria um impacto de 100 bilhões, né? A Bahia, ela tem algum caminho de pesquisa, tem alguém articulando em relação à gestão para sistematizar esse impacto econômico e promover, obviamente, uma publicação, Eu não sei quanto à uma divulgação de divulgação dados, desses Rê, dados? mas existem fóruns e conselhos que estão sendo mantidos paralelamente a toda essa discussão que nós estamos tendo. Então, existem fóruns e conselhos dos gestores de cultura do Estado, com o município, com o federal, e isso tudo, com certeza, está sendo calculado, até porque eu vejo que é uma cobrança do setor, né? O setor artístico é um setor muito articulado. Quando foi lançada a lei de emergência cultural, o pessoal do audiovisual gritou logo: peraí, tirou do audiovisual para dar esses 3 bi? Né? Então, assim, é um pessoal que está muito atento e isso é muito bom. O que eu penso em relação a essas questões de estatísticas, de divulgação e se há esse conhecimento? O impacto vai ser imenso, imenso. Ainda não foi projetado, eu acredito que ainda não foi projetado o impacto disso. Na Fundação Gregório de Matos e nos seus equipamentos, foi redução total das pautas. E assim, há de se pensar nesse retorno, porque também se cancelaram todos os shows em um período, logo todo mundo vai pedir para marcar quando voltar, né? E não terá o mesmo público. Por exemplo, um espaço para 150 É, pessoas, não vão vender 150 ingressos. Será metade, ou até menos da metade. E aí esse espaço vai ter que se reinventar fazendo parte do espetáculo online e vender ingressos online para assistir online, né? Eu acredito muito que nós vamos ter, não só no campo da cultura, sim, como do turismo também, uma queda absurda quando nós falamos em valores. Já estamos tendo. E ainda pode ser mais impactante, porque não teremos os festejos de verão. sim. Nós não temos os festejos de São João, o que já impacta muito o Nordeste, e nós não teremos os de verão. Os shows, os ensaios, as estreias, pré-carnaval, Iemanjá, o próprio carnaval. A Iemanjá vai dar babado, mas não vai Meu Deus, acontecer. depressão, Vai ter que ser. vai dar problema. Não, Mas é não está. sério, Nem o isso carnaval, já nem está definido Iemanjá, na não saiu gestão? nada oficial sobre, mas está sendo discutido, né? Como você falou sobre essa questão de impacto, né? Nacional, e principalmente no estado da Bahia, Concordo, concordo. há a discussão da suspensão por uma questão de segurança. De segurança. Agora, isso mexe, quando eu falo assim, a festa de Iemanjá vai dar babado, Entendi. porque não mexe só com a festa de Iemanjá, só com os pescadores, mas é o povo do terreiro. Tem a questão da religiosidade, tem a questão do pessoal que só recebe o dinheiro do isoporzinho naquela festa. Tem o pessoal que se programa para vir de outros estados porque fez uma promessa. Então, vamos ter que lidar com isso e ainda não estamos lidando, na verdade, né? Mas eu acredito que esses fóruns e esses conselhos, eles estão planejando e calculando, Hum. mas é um cálculo ainda muito, como é que eu vou dizer, não é tangível. É isso, é uma estimativa. Na base da estimativa, né? É, intangível. Intangível, porque a partir do É momento que você está atualizando um cadastro, né? Tanto de equipamentos quanto de agentes, como é que um você mapa faz de essa fato, mensuração se você não né? tem um E todo, existe um né? mapa da cultura. Então, realmente, isso, Exatamente, é sempre exatamente. um mapa em E a cultura é atualização, né? isso, e Sempre talvez a novo, gente tenha mesmo. é E a complicado. gente tenha mesmo que pensar E a cultura é em isso, outras ferramentas, porque a todo momento bate um tambor, já é um negócio, é uma efervescência, já cria um movimento, a gente já está sambando, já está todo mundo na rua. Então, criou-se algo, né? E para acompanhar isso, precisa ser ainda e, mais dinâmico do que isso. é, é,
Exatamente. Exatamente. A gente vai ter que Com realmente certeza. discutir, repensar todas essas questões, né? Vão fazendo Eu tô perguntas, te viu? A vendo internet está Minecraft, mas tudo perfeita, bem. então eu estou enxergando tudo aqui. Sério. Sério? Não, mas até isso é que E agora? importa. Voltou? Tá bom. Mas você está me escutando? Está me escutando bem, né? Pronto. Então, Gabi, eu queria perguntar sobre a questão do São João, né? E aí você pode falar do contexto histórico, da forma que você quiser sobre o São João, né? Mas assim, pensando o São João como festa popular, né, inicialmente, desde da concepção cristã e pagã ao mesmo tempo, é, mas no contexto do Nordeste, ela é uma festa muito significativa, né? Nos sete estados do Nordeste, em que as capitais se organizam, né? Se mobilizam, buscam investimentos, e esperam um público. E para a gente do turismo também, o São João é extremamente importante. É uma competição, vamos dizer assim, sadia, sabe? Sempre a gente espera finalizar o São João para saber os números, para ver quem é que está na frente. Campina Grande, Caruaru, a Bahia vai chegar. A Bahia sempre fica em terceiro, né? Bafo o caso. Mas é sempre uma alegria, porque é Nordeste, né? E aí, quando a gente começa a pesquisar um pouco mais, a gente vai entender que esse São João não acontece apenas no Nordeste, né? Por ser uma festa também de cunho religioso cristã. Ela acontece em todo o Brasil e de formas muito distintas. O pessoal do Pará é muito interessante a forma como eles percebem o São João, como é que eles praticam, né? E os seus brincantes, quem são as alegorias, quem são os símbolos. É muito distinto, né, do que a gente está acostumado. O tipo de comida, né, também, que é algo extremamente importante, não só para a cultura, mas também para o turismo, a forma de fazer, coisas que eu só comi lá, sabe? E tipo assim, isso é comida de São João, você chega, bate aquela coisa assim pro nordestino, sabe? Cadê a pamonha? Cadê o milho? Então cria essa situação também cultural, né? Essas diferenças culturais que para mim são maravilhosas, mas causa um estranhamento, né? Porque a gente espera a barriga para comer aquela comida, para ver as pessoas do interior, para ver os familiares. Então é um contexto que abala, né, também a todos esses brincantes, né? Não só os fazedores de cultura, mas só os agentes, mas todos os brincantes, todo mundo que está envolvido nessa festa, nessa. Eu não vim de quadrilha hoje porque minha blusa eu deixei em casa, né? Então eu não estava planejada para passar o São João sem quadrilha, né? Então todos esses processos abalam psicologicamente, né? Para a nossa organização do turismo, estava vendo que desses sete estados, Campina Grande cancelou e adiou para outubro, porque Campina Grande é um mês, são 30 dias fechadinho. Então, ele adiou para o dia 8 de outubro até o dia 8 de novembro, né? Caruaru ainda não definiu o cancelamento publicamente, tá se pensando no São João online, mas é óbvio que a gente não vai ficar sabendo por conta de critérios dessa competição, né? Sadia, que eu falei no início, mas também uma preocupação com vidas, né? Será que essa transmissão online, mesmo online, toda aquela parafernália de equipamento de som, de luz, de músicos, só esse contexto é seguro para todos que vão participar, né? Então, Caruaru ainda não decidiu.
publicamente o que que vai fazer, se vai fazer essa festa online ou se vai adiar, né? Todos os outros cancelaram. Salvador, a Bahia, desculpa, a Bahia cancelou também, já tem decreto, né, com cancelamento em todos os municípios baianos, mas tem um projeto de lei aí rodando para transferir para novembro, ou desculpa, novembro não, início de dezembro, 12 de dezembro mais especificamente, né? Então, como é que você vê tudo isso? A gestão, a pressão a pública, esses impactos econômicos, esses abalos sociais e psicológicos, né, sobre o São João, esse Assim, eu contexto vou dar a minha histórico. Como é que opinião você percebe mesmo, isso? né? Porque logo no início a gente conversou sobre isso, né? Sobre a minha vinda e quais dos papéis aqui. Mas assim, pensando no ponto de vista histórico, nós precisamos reforçar que isso é patrimônio, é cultura, tradição, é memória. Então, quando você pensa em deslocar isso, seja uma data, seja um território, causa impactos, né? O não fazer causa e o fazer em outro contexto também. Então é de se analisar. Devido a esse cenário que nós estamos passando, cancelar uma festa é um impacto econômico e social gigantesco. Então, o cancelamento talvez seja um impacto muito maior do que o remanejamento de data, né? Desde que com segurança, né? E o que a gente ainda não tem, não sabe de fato quando será. Pode ser em outubro, pode ser em dezembro e pode ser no próximo ano. A minha grande preocupação é os agentes, as quadrilhas, os trios forrozeiros, né? As mulheres do mingau, da pamonha, da canjica, a galera do licor. Como vão ser assistidos nesse contexto? Porque se transfere, por exemplo, para dezembro, está competindo com o Natal. Aí, ou você come canjica ou você come peru, né? Ou você bebe o vinho ou você bebe o licor. Eu beberia os dois, comeria os dois, não teria problema nenhum. Mas eu estou dizendo É assim, o verdade, quanto isso vai realmente agregar ou vai é distanciar verdade. o povo da prática da manifestação. E outra, nós sabemos que muitos dos recursos para esses Sim, sim, festejos vêm do recurso público, né? Vem de um fundo, por exemplo, de edital, de prêmio, né? Aqui em Salvador nós sim, temos o prêmio do Samba Junino, nós temos algumas estratégias para as quadrilhas, né? Para aquelas competições de quadrilhas. Então, essa galera que esperou durante um ano para receber esse recurso agora, vai esperar mais um ano? E eles contavam com isso. Uma aderecista não começa a fazer a roupa do forrozeiro na véspera da festa, não. A aderecista começa a trabalhar desde o ano passado. sim. É acabando a apresentação, já começando a do próximo ano. Entendeu? Então, me preocupa esse contexto. Me preocupa. O São João, ele, na verdade, veio para o Brasil com os portugueses, mas ele se originou na Índia. Era a comemoração dos deuses indianos para o verão e o inverno. No caso, São João era do inverno. E aí, exatamente. E aí, vem os O portugueses solstício. naquele processo de bora nas especiarias, e vai trazendo a cultura do outro e vai passando para o outro. Chegou no Brasil, e aqui o que era forró virou foi um arrastapé, porque a gente gosta de um negócio puxado. A gente chama na xixa na hora de dançar, né? Negócio de afastado, né? E é essa característica que não pode se perder, entendeu? É o que é nosso. E aí, transformar isso e readaptar, talvez impacte menos do que Uhum. cancelar. Mas para essa readaptação fazer, precisa ter planejamento. Como eu falei, o peru não vai poder disputar com a pamonha. Então, isso precisa ser bem colocado. E outra, não podemos pegar, por exemplo, Uhum. recursos de agora e transferir para o próximo São João, porque já existiram despesas com o de agora, como eu falei, da aderecista do ano passado.
Então, é uma coisa que os gestores vão ter que pensar e reelaborar com muito Sim, cuidado e escutando esses agentes e as suas necessidades para não causar a destruição de algo, porque isso é pior. Uma coisa é a tradição mudar com o tempo, outra coisa é você sim. destruir algo. Outra coisa, Gabi, que eu estava pensando aí na sua fala é o seguinte, em relação a essa gestão, né, desses valores. Para a gestão pública é bem complicado fazer esse remanejamento, né? Que ele vem distribuído para tais e tais setores e se você fizer uma realocação é toda uma questão, né? Não é simplesmente realocou como a gente faz conta dentro de casa, né? Eu tenho ali para lazer, a partir daquele momento que eu não utilizo para lazer, eu posso utilizar para vestuário, educação, né? Então não funciona dessa forma. Como é que a gente vai perceber, né? Como é que a população ela consegue identificar que aquele valor, né, foi destinado para a cultura para 2020, ele de fato foi rediscutido e aplicado de fato nas necessidades da cultura e não foi, por exemplo, utilizado na, na saúde, por exemplo. De acompanhamento, Tem sim, até porque as contas essa públicas elas possibilidade? são disponíveis, né, à consulta. Existem os portais da transparência, né, nas três esferas. E sem contar que, por exemplo, nesse caso da lei emergencial, os estados e municípios vão ter que prestar conta federal, né? E isso vai ser publicizado. O problema é que nós não procuramos, nós, Uhum. população, não consultamos, não temos o hábito de acompanhar isso, mas temos o hábito de Sim, criticar isso. E precisamos nos apropriar disso. Precisamos ter consciência também do nosso papel de cobrar e cobrar com argumento, né? A partir do que a gente vê e acompanha. Uma coisa importante que você falou, como garantir essa questão do recurso? Por exemplo, o que vem dessa lei emergencial, se não for gasto pelos municípios e pelo estado, pelos estados, perdão, pelos municípios e pelos estados, volta para o governo federal. Então também há uma preocupação grande dos gestores em relação a isso, em ter que realmente gastar, porque a gente já não tem. Quando recebe, ainda vai devolver, e quando devolve, devolve para o tesouro, né? Porque é uma verba que está vindo do tesouro. Um sim. dos. E, foi para lá, Buraco negro, já né? era, Em esqueça, outras né? E palavras, a o gente buraco precisando negro. tanto, por isso que quando o pessoal do Viola perguntou se já é a hora de estar se articulando, já estamos nos articulando, entendeu? Já estamos revendo editais, já estamos revisitando algumas coisas para poder elaborar algo rápido e que dê para manter essa meta de gastar esse dinheiro de forma justa, honesta, obviamente, dentro do prazo e que ele não volte para os cofres, porque para mim isso é perder. Isso é perder. A gente já está perdendo muita coisa. Na cultura a gente já está perdendo muita coisa. Sim, Já nem alcançou e o que alcançou ainda está perdendo, né? Que é pior. Então, e aí, isso é um fator, sim. ótima pergunta, é um fator a se Isso. preocupar, sim, e a população precisa se apropriar dessas ferramentas, de consultar o portal da transparência e acompanhar de que forma estão sendo gastos esse dinheiro, entendeu? E outra coisa, de cada projeto há prestação de contas, né? E isso pode ser auditado a qualquer momento, pode se passar anos e pode ser auditado a qualquer momento, basta ter uma denúncia. Então, a fiscalização, que os estados e os municípios às vezes não alcançam todos, né, porque não tem braço para alcançar todos os espaços, mas nós, né, porque eu digo população, sociedade civil, podemos ver, constatar, comprovar e ir lá fazer também as nossas reivindicações, não ficar esperando o tempo todo que só venha da esfera pública, né? É isso que eu ia te pedir, Gabi, para você explicar um pouco para a gente como é que a gente acessa esse portal da transparência, né? Tanto no nível estadual, se ele está disponível para todos os municípios, esse portal ele tem, cada município tem que o,
a comunidade, né, daquela pessoa residente de um determinado município tem que acessar por município ou é um portal geral? Explica um pouquinho passo a passo para a gente, visto que as instâncias, né, de governanças presenciais também estão suspensas, né? Então, eu já estou aqui adiantando que a nossa participação também na Câmara de Vereadores é pequena em determinados municípios, né? Que a gente tem que fazer isso. Ó, gente, vai ser votado tal coisa, aparece lá, tal hora. A gente já tem esse nível de participação baixo e muitas vezes quando a gente participa, ele não tem uma certa qualificação, né, em relação a conhecimento das leis, essas discussões todas. Então, tem uma série de problemas para essa participação. E agora, com esse contexto de pandemia, de que forma Na que a verdade, gente todo poderia município tem que ter acessar o seu isso? portal da Explica para a transparência. gente. As contas públicas, elas são obrigatoriamente públicas. Elas são obrigatoriamente, elas devem ser obrigatoriamente publicizadas. Então, você pode consultar, joga Uhum. no Google, vai Google, Portal da Transparência Salvador. Tem os salários de todo mundo, tem tudo que é contemplado, os gastos. Aí você quer saber quanto o Pro Renata Quero ganha, muito. joga lá no portal da UNED, para Tá saber o lá, que é ralar. tá lá. Vai ver quanto eu sofro. Mas na verdade é isso. Se você quiser consultar de qualquer, é só você jogar portal da transparência e o lugar. Eu não vou citar o endereço completo, é só jogar isso. É muito simples. Não tem... Por exemplo, se você quiser consultar as Sim, contas da Embasa, né, que é a nossa concessionária de água, tem lá portal da transparência da Embasa. Então, sim, nós precisamos ter o hábito de procurar, precisamos ter o hábito de acompanhar. É o que nós não fazemos. Quando eu vejo uma manifestação acontecendo com dinheiro público e eu vejo que está acontecendo algo incorreto, eu posso fazer uma carta, eu posso mandar um e-mail para aquela instituição denunciando a manifestação. E isso vai ser averiguado, que logicamente que o Estado precisa, o Estado, o município, né, a esfera pública que deu o recurso para a execução da manifestação precisa fazer uma apuração disso, né? Logicamente. Para isso tem que ir nas ruas, né? Tudo que acontece tem fiscalização. claro. E que o dinheiro público seja gasto de maneira de maneira equivocada. E até mesmo reforçar os cursos de treinamento, de capacitação, para que as pessoas saibam utilizar o recurso público de forma correta, porque muitas vezes ainda tem isso. As pessoas recebem o recurso e não sabem a forma correta de utilizar. Se pode comprar material permanente, se não pode, se pode fazer uma construção, se não pode. Né? Às vezes elas se equivocam e não necessariamente foi má fé. Então, nós, da sociedade civil, devemos ter o Sim, hábito de procurar. Joga lá, sim. Portal da Transparência Salvador, Portal da Transparência Governo da Bahia, e você vai por secretaria e acessa o que você quer. Isso. E além desse portal da transparência, você colocou que a gente pode fazer denúncias, né? Essas ouvidorias, o 0800, aquelas cartas que a gente pode fazer também por Na verdade, telefone você precisa ou por acessar a linha e-mail, de é contato isso? daquela secretaria ou daquele órgão. Cada secretaria vai ter, por exemplo, a Secretaria de Cultura do Estado tem uma ouvidoria. Especificamente. Então, você vai entrar em contato direto com a ouvidoria. Mas se a manifestação que você viu foi uma manifestação específica, por exemplo, de ciganos, você pode entrar em contato com o Centro de Culturas Populares Identitárias, que já é um outro contato. Então, não custa você ligar, saber exatamente a qual órgão você vai se dirigir, a qual secretaria, a qual centro, e mandar isso por escrito, porque escrever é registro, né? E aí, se você tira foto, se você tem outros depoimentos, depoimentos de outras pessoas Sim. que viram também, um recorte de jornal, qualquer coisa que seja, valida a sua colocação, né? A sua observação referente àquela manifestação.
Entendi. Ô, Gabi, e nesse contexto, né, de todo mundo fechado em casa, quais foram as ações que você tem percebido que já ações de cultura, né, que já migraram para a internet? É, pensando aí naquelas esferas, né? Exposições, fotografia, pintura, música. O que que você tem observado na Bahia, né? Pode até citar outros locais também. Mas o que que mudou desse espaço, né, físico, de contato físico, para a internet, mas sem Eu não perder sei assim, Rê, em relação a a não se manifestação cultural, né? perder, porque eu acho que se perde quando não se faz. Mas assim, não, não tô de carreira. Não é isso não, Desculpa, Lé. não é se perder no sentido de. No, tipo Sim, assim, para a gente, já que foi cancelado, não vamos fazer, né? isso. Qual foi as outras As iniciativas para reinvenções, deslocar né, que isso nós e falamos mais continuar cedo, naquela mesma exato. data? As Eu lives acho que bateram isso, recorde, isso. né? Tem dia que eu fico sem saber o que é que eu assisto. Se eu vou pro sertanejo, se eu vou pro pagode, se eu vou pro forró. Tem dia que eu fico, assim, querendo assistir tudo de uma vez só. Se eu pudesse, teria vários monitores. As lives, elas se tornaram uma ferramenta fundamental e a primeira ferramenta de consolidação desse refazer da cultura. Fato. Elas estão alcançando, as lives musicais, né, principalmente, estão tendo alcance de milhões. Esses sertanejos mesmo, né, o pessoal do Gustavo Lima, da Marília Mendonça, estão alcançando números que, se botasse em um espaço físico, não daria. Eles não teriam esse alcance. Eles, exatamente. Não E tem nós espaço, nem temos, né, um espaço nem para estádio, tal. Então, acho que as nem lives no computador. musicais, elas fizeram uma reinvenção dessa questão da música e espaço físico, fantástica. Não estou aqui julgando por segmento musical, não estou entrando aqui nessa questão, mas falando da importância de tal. Nós temos também as lives daqui. A galera do pagode mesmo está super articulada, né? Algumas empresas estão fazendo, inclusive, lives conjuntas, né? Então, tem um grande investimento aqui também no estado, e principalmente em Salvador. As Uhum. lives em primeiro lugar. Em segundo lugar, conteúdo. Assim, eu digo isso de canal de YouTube, por exemplo. O congresso da UFBA foi todo virtual esse ano. 19 mil pessoas inscritas. E foram 19 mil pessoas inscritas no mundo, porque teve gente fora do Brasil assistindo o congresso da UFBA. Então, acho que a questão de ampliação, do acesso ao conhecimento também foi algo fantástico. E conhecimento é cultura. Isso que nós estamos fazendo aqui, nós duas, através do Instagram. Em que outro Uhum, momento nós estaríamos fazendo isso de fato? Se não nesse contexto, que nós acabamos sendo forçadas a criar verdade, estratégias. Então, verdade. YouTube, com essas lives musicais, a questão do Isso. conhecimento através do Instagram e também de canal do YouTube. Meu filho, ele tá de férias, né? Férias não, né? Porque não voltou ainda direito. Há 3 meses essa criança tá no quarto que eu quase não vejo. Ele tá aí online, ele tá escutando o que eu tô falando dele. Ele aprendeu alemão nesses 3 meses e tá passando pro nível 2. É o que cão. Eu não aprendi nem o que bom que eu me propus. Ai, me Meu deixe. Deus. Então, assim, esse acesso ao conhecimento também está em uma velocidade incrível e que bom, porque nós estamos proporcionando isso. Claro que não atinge a todos os públicos, como, por exemplo, essa questão do Enem online, porque a internet não é todo mundo que tem. De qualidade, já diminui mais ainda. Exato. Então, eu vejo Aí já essas diminuiu mais ainda. ferramentas e essas mídias sociais como uma grande estratégia de reinvenção da cultura nesse momento de pandemia. E assim, nessa ordem, sabe? Das lives musicais, dos canais do YouTube para conhecimento e das exposições. Gente, tour virtual. Você já visitou? Você pode fazer. Você visitou? Eu Eu visitei algumas
de São Paulo, né? As internacionais Intrigou. eu já tinha visitado todas, né? Porque todas elas já existiam antes da pandemia, né? Então, mas é muito diferente. Os parques também ambientais já estão com esses processos, né, pós-pandemia, onde pode ir nas Cataratas do Iguaçu, né, e dando um acesso muito grande, porque a gente tem que pensar também da população da favela, né, que tem internet, e que talvez ela não teria a possibilidade de conhecer, né, fisicamente a Cataratas do Iguaçu. Então, essa possibilidade de conhecimentos gerais também para o Enem, eu vejo uma possibilidade positiva, né? E infelizmente tudo na vida tem os seus lados positivos e os seus lados negativos, né? Então a gente vai crescer muito, ganhar muito nessa pandemia, como a gente também vai perder bastante coisa. E precisamos aproveitar o que a gente consegue dar conta, né? De Esse aproveitar conseguir dar nesse nos remete a processo. outra questão que é o autocuidado e principalmente as questões emocionais nesse contexto, né? Eu fiz vários cursos, né? Porque tem lugares que eu já conhecia, que são os museus daqui, Sim, e assim nós podemos visitar alguns museus daqui. O Louvre, que eu ainda não conheço, mas eu vou conhecer, eu já conheci online. Pois é, né? Aí eu acho faço tour, uma faço experiência tour. fantástica. Em agosto, nós temos o Dia do Patrimônio Cultural, que é o dia 17 de agosto, e vão vir novidades por aí. Me aguardem, acompanhe minha página, que nós teremos patrimônio online, uma jornadazinha de 24 horas de cachaça cultural. Que ótimo. Ô, Gabi, só vou te avisar aqui que Ah, faltam 3 minutos para o Instagram derrubar a nossa live. é mesmo. A gente sempre conversa assim e o tempo voa, né? É Por terrível, é favor, terrível. O nosso dia precisa ter 26 horas, porque 24 não dá, concordo. 25 fica apertado. Então 26 seria o ideal. Mas eu gostaria de agradecer a todos que estão nos ouvindo, que participaram dessa live, a todos que vão escutar em outra oportunidade, né? Não deixem de acessar o Facebook da gente, o YouTube, né? E continuar com as outras Agradecer esse momento rodadas. Você lindo, gostaria de falar rico de mais alguma coisa, conhecimentos, de Gabi? experiências, de troca. Eu acho isso fantástico, você sabe. Contem comigo. Quero também deixar à disposição meu e-mail, que é o gabimelo, tudo Gabi com Y, melo, ponto, história, ponto, ba, arroba gmail.com, e minha página do Instagram, que é o arroba topuraí, Topurai, tô por aí. Porque nós podemos continuar trocando figurinhas depois daqui, né? Então,